Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de iniciarmos com o nosso vídeo, vale lembrar novamente, você pode compartilhar o link desse vídeo com seus amigos, conhecidos, colegas, sem problema nenhum. É permitido e é indicado para que você distribua, para que você dê acesso às outras pessoas sobre a palavra de Deus. Você também pode se inscrever no nosso canal e adicionar o sininho para ser avisado todas as vezes que nós postamos um vídeo novo. Você também pode dar um like, dar um joinha para que nós possamos difundir a palavra de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Em relação aos conselhos dos sábios, que é a passagem bem grande, que ela vai do 22 até o 24, nós já falamos sobre a introdução, já falamos sobre a primeira coletânea e nós estamos agora falando sobre a segunda coletânea destes versos. E aqui nós temos então, na segunda coletânea, nós temos a 16ª declaração. A 16ª declaração, ela vai do verso 24 até o verso 25, que diz o seguinte: o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Em verdade, a 16ª declaração, ela está reforçando a 15ª. Então, ele está dizendo que os estudantes devem ser obedientes aos pais para receber deles a instrução necessária. E se isto acontecer, se eles receberem essa instrução, eles serão grandemente abençoados com alegria também. A 17ª declaração vai do verso 26 até o verso 28. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Então aqui, o que é que este pai, que pode ser o pai espiritual, mas pode ser também o pai biológico, está falando para o seu filho, como orientação que ele está dando para o seu filho. De novo, ele está falando da mulher com costumes não muito próprios, né? O que nós poderíamos chamar aqui, o que a palavra chama aqui, de uma mulher prostituta. Então ele adverte o filho em relação a estas mulheres. Isso já não é mais uma passagem muito fora, porque nós já tivemos inúmeras passagens, capítulo inteiro, sobre o mesmo caso. E ele adverte para que, em vez de ele largar o seu coração, entregar o seu coração para esta prostituta, para esta mulher de costumes não próprios, imoral, que ele largue o seu coração para a sabedoria. E ele dá duas metáforas. Metáfora, lembrem-se, é um exemplo, é uma circunstância que é do nosso dia a dia e que está explicando uma situação mais complicada. Então, ele dá dois exemplos, duas semelhanças. Então, ele vai comparar a prostituta com um poço profundo, com um poço estreito. Poço profundo, poço estreito, é aquele poço onde, se a pessoa cair, e é fácil de cair, né, num poço aberto, se a pessoa cair, dificilmente ela se livra, dificilmente ela se salva, ela vai ter que ser socorrida. Então, havia um risco muito grande. Mas ele dá uma segunda metáfora, um segundo exemplo. Ele compara a prostituta a um ladrão que fica de emboscada, que fica de espreita, que fica armando ciladas, ele arma para o incauto, para o tolo, para o insensato. E ele vai ferir,
ele vai matar para ter o que quiser, inclusive saqueando, e inclusive, se for o caso, matando. Então, duas situações extremamente perigosas: ou cair num poço estreito, um poço profundo, ou cair nas mãos de um ladrão. Então, a prostituta é comparada aqui a estas duas situações. A 18ª declaração vai do verso 29 ao verso 35. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como uma víbora, como um basilisco. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez? Então aqui ele está descrevendo uma pessoa que está entregue à bebedice, entregue à bebedeira, entregue ao vinho. Então ele pergunta, ele vai colocar aqui 6 questões importantes. De quem são os ais? Os ais de um bêbado estão não só na pessoa que é embriagada, que é alcoólatra, mas também os ais atingem as pessoas que estão em volta, os familiares, a sociedade como um todo. As tristezas são o quê? Quando ele fala de tristeza aqui, ele está falando de quê? Da mente que está embotada, que não consegue raciocinar, que não consegue pensar, que não consegue fazer nada direito, porque a mente está toda enrolada, a cabeça está fraca. O emprego que pode ser perdido, os pais que são envergonhados, a família que está entristecida e quebrada porque ela também sofre com o vício. Eventual divórcio, filhos órfãos, porque eventualmente ele se mete em encrencas e acaba morrendo e acaba deixando os filhos na orfandade. As contendas, as discussões intermináveis, as brigas intermináveis, os problemas sociais com vizinhos, com amigos, no trabalho, brigas, detenção, prisão. As queixas da esposa, queixa de marido descontente, o apelo das crianças, as queixas das crianças, a queixa da vizinhança porque briga, faz barulho e tem que chamar a polícia e acaba também sobrando para os vizinhos. Problemas físicos também, espancamento. Quantas vezes bêbado acaba espancando a família, ferindo a família, machucando a família e às vezes até levando ao hospital ou coisa mais grave. Brigas de um todo, discussões verbais, o fígado que é atingido e que a pessoa acaba tendo um problema de saúde por causa do fígado, o cérebro, cujas células do cérebro são mortas por causa do álcool. Aquele olhar vago, aquela aparência de bêbado, aquela aparência de quem não sabe o que está acontecendo. Estas são as questões postas no início deste trecho, que é um trecho bastante comprido e que fala sobre a bebedeira. Ele vai continuar ainda. Ele diz que a bebida está misturada. Eles faziam essas misturas para que a bebida ficasse mais gostosa, mais atrativa. Então eles colocavam especiarias na bebida. A bebida, ela é descrita aqui como algo que agrada. Ela é vermelha, o vinho chama atenção, tem um cheiro gostoso, paladar gostoso. Ela desce e escorrega. Ele fala
escorrega. Nós tínhamos uma empresa de bebida que ele dizia assim, desce redondo, ou seja, desce tranquilo, dá até gosto de beber aquilo. Então, isto já é antigo, isto já é lá de Provérbios. E aqui ele faz uma metáfora também, ele compara a bebida com uma víbora. Talvez na sua Bíblia esteja escrita víbora, talvez na sua Bíblia esteja escrita basilisco, talvez na sua Bíblia esteja escrito cobra, serpente. É este animal que está aqui do lado, é o basilisco. Basilisco é uma serpente extremamente violenta, essa daqui é uma serpente extremamente violenta que picava e que trazia muitos estragos, muitas consequências para o seu veneno. As pessoas que bebem têm delírio, ela não sabe o que é a realidade, ela sai da realidade, ela tem delírio, ela tem alucinações, ela tem tremores. A pessoa fala que é o delirium tremum, né? Que é aquele tremor de delírio, que precisa beber de novo, que é para parar tudo. Ela sofre espancamento, mas ela não sente nada, ela tem uma confusão, ela confunde que a bebida não está dando essa sensibilidade, ela confunde como se ele fosse um super-homem, com superpoderes. Pode bater, que eu não sinto nada, venha para a briga, que eu estou podendo, eu tenho força, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Depois que volta todo o efeito, todo arrebentado, todo machucado, ele quer, a primeira coisa que ele quer é voltar à garrafa. Para quê? Para começar tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Tá? Hoje existem locais especializados para tratamento de pessoas que são entregues ao álcool. Né? E uma das primeiras situações que nós devemos fazer é fazer com que a pessoa entenda que aquilo é um vício e que ela precisa de tratamento, porque ela vai dizer que não, que ela está bem, que ela não precisa de tratamento. Então, estas situações todas, essas dificuldades todas que arrebentam todas as pessoas que estão próximas, que destroem família, que destroem amizade, que destroem emprego, que destrói o físico, que destrói a saúde das pessoas. É contra isso. Então, esta é a posição aqui do autor quando ele fala sobre isso. A partir do Provérbios 24, nós já temos a 19ª declaração. A 19ª declaração ela já começa no capítulo 24 de Provérbios. A 19ª está no verso 1 e no verso 2. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Então, aqui, o que interessa ao sábio? Sabedoria. Ele não interessa nada, nada pode interessar da vida de um ímpio, nada pode interessar para um sábio. O que um sábio tem proveito em saber da vida do ímpio? Só se for um mau exemplo. Só se for para mau exemplo. Então, o homem bom, ele não vai invejar os outros, não vai invejar um ímpio, ele não vai querer ser igual ao ímpio. Por quê? Porque ele tem o Senhor, ele tem sabedoria, ele tem muito mais tem Deus para dar do que um ímpio, né, na sua falsa felicidade. O homem bom busca o temor do Senhor e não a inveja dos outros. Nós já falamos sobre isso, tem uma outra passagem que fala sobre isso, e tem um salmo, especificamente, se me não falha a memória, o Salmo 73, que fala especificamente sobre o não temer, o não invejar as outras pessoas, mas temer ao Senhor. Por quê? Porque ao final das contas nós vamos saber qual é o resultado final da vida de um ímpio. E nós vamos saber que o resultado final da nossa vida, da vida de um sábio, da vida de quem teme o Senhor, é muito melhor do que o fim da vida de um ímpio, ou do que a vida inteira de um ímpio. A 20ª declaração está no verso 3 até o verso 4 do capítulo 24.
Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Em outras palavras, ele está dizendo novamente, né, o autor sagrado aqui está dizendo que a sabedoria é quem constrói, é quem edifica uma casa. Essa edificação é o quê? É uma edificação física, ou seja, a construção física da casa? Pode ser, mas também pode ser uma casa espiritual, ou seja, uma casa com sabedoria, é uma casa com discernimento, é uma casa que se consolida. Uma casa bem planejada, uma casa estabelecida, ela não rui jamais, ela não cai jamais, ela não se despedaça jamais. Ela é ampla para abrigar todos os aspectos da vida, ela tem cômodos para tudo, ela tem facilidades para tudo, para todos os empreendimentos, para todas as atividades, para tudo que você quiser fazer. Esta casa que é edificada com sabedoria, ela é adequada. As outras casas não. As outras casas são feitas sobre areia, elas vão cair. As outras casas não são próprias para morar, não tem todo o conforto e aquilo que o homem precisa como básico da sua vida. A 21ª declaração vai do verso 5 ao verso 6. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Estamos falando de novo sobre conselho, estamos falando de novo sobre sabedoria, estamos falando de novo sobre planejar a nossa vida e manter a nossa vida num caminho planejado, num caminho que foi feito com fundamento em sabedoria, em temor do Senhor. Ele diz respeito também às guerras? Sim, muito provavelmente ele está falando sobre as guerras, mas também diz respeito aos empreendimentos, às atividades, àquilo que nós fazemos como nosso dia a dia para ganhar o nosso pão, para trabalharmos, para mantermos a nossa casa, para mantermos a nossa vida. Também a guerra para vencermos os nossos inimigos. O sábio, ele é inspirado a trabalhar. Quando ele é colocado numa posição, ele é colocado numa posição de desafio. Às vezes nós reclamamos, mas o meu trabalho, eu fui colocado num trabalho difícil, eu fui colocado numa posição difícil. Amado, se você for colocado num trabalho difícil, numa posição difícil, é porque você é considerado sábio o suficiente para aquela posição, para aquele trabalho. Nós temos o trabalho de acordo com a nossa capacidade, porque Deus nos dá capacidade para realizarmos coisas difíceis. Coisas difíceis são feitas por pessoas sábias. Um sábio não depende só dele mesmo, ele depende também das pessoas que o cercam, porque nós vivemos em sociedade e nós precisamos, às vezes, trocar conselhos, trocar ideias, né? Nos especializarmos cada vez mais nesta atividade maravilhosa que é a atividade de adoração do Senhor. Então, nós vamos conversando com as pessoas, nós vamos ouvindo conselhos, mas conselhos sábios, conselhos de pessoas que são tementes ao Senhor, porque os conselhos de pessoas que são tementes ao Senhor são conselhos vindos diretamente do Senhor. Finalmente, para este vídeo, nós temos a 22ª declaração, que vem o verso 7 do capítulo 24. Diz assim o verso 7: a sabedoria é elevada demais para o insensato, ele não sabe o que dizer nas assembleias. Significa dizer que o insensato, ele não consegue chegar naquele nível. É muito difícil para ele. É muito difícil para ele. Por que é difícil para ele?
porque ele não aceita o temor do Senhor e ele não aceita o conselho que vem diretamente do temor do Senhor, que vem através da sabedoria. Ele é arrogante, ele tem um coração endurecido, a sua mente vive sempre querendo alguma coisa ruim, né? Dizem alguns autores, fuçando na lama da corrupção. Essa ideia é uma ideia interessante. Fuçando na lama. Ele está sempre chafurdando na lama que nem um porco no meio da lama. Que nem um porco no meio da sujeira. Ele não quer saber de coisas mais altas, ele não quer saber de coisas mais dignas, ele não quer saber de coisas de temor, de adoração ao Senhor. Ele não é capaz de algo útil, espiritualmente útil. Ele é corrupto. Infelizmente, ele é corrupto em seu coração, em sua alma, em seu agir e, portanto, ele não consegue fazer nada que seja de proveitoso, que seja de útil, apesar da sua arrogância, apesar do seu orgulho. Amém, amados? Bons estudos.